levar essa informação aí para o pessoal, tá? Sim, Eu queria que você se apresentasse, Elcia, aos que não te conhecem, eu queria que você fizesse a sua apresentação brevemente. sim. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Elcia, sou contadora aqui da Essência Gestão Contábil, tá aqui. Nós trabalhamos com contabilidade digital, assim como o João Neto, né, e vários outros colegas, vocês também que nos assistem. E agora temos aí a nossa live, por exemplo, vai ficar disponível no canal do João Neto Contador e também no canal da Essência Gestão Contábil, que é o nosso canal no YouTube, onde vocês vão encontrar vários vídeos para auxiliar você que quer começar a empreender, você que já é empreendedor, que não, digamos assim, quer aprender mais sobre a gestão do seu negócio. Então, sobre tudo isso, sobre empreendedorismo e contabilidade, vocês encontram material tanto aqui no Instagram, no meu Instagram, elcia.lemos, no Instagram da Essência, Essência Gestão Contábil, ou no canal do YouTube, também da Essência Gestão Contábil. E essa Tá sou eu e certo. vamos lá. Espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, mandem aí. Deem mais coraçõezinhos aí, Martins, a Sônia, né, deve ter acabado de entrar. Agradecemos a presença, não só dela, mas de todas as pessoas que vão nos acompanhar aqui. A gente sabe que essa live é vista muito mais, né, João? Porque a gente deixa salvo e tal, e vai para o YouTube. Tem tido uma Exatamente. boa repercussão essa série que você está fazendo, não é, João? Exatamente. Eu mesma, eu Exatamente. quase nunca assisto aqui ao vivo, porque à noite tem as crianças, quase nunca dá tempo. Mas aí depois eu corro lá no canal do João Neto Contador e dou uma conferidinha nas lives. Então façam isso vocês também. E vamos lá. Quero me apresentar brevemente também. Eu sou João Neto Contador. Tenho um escritório aqui na cidade de Cambé, no Paraná, e venho colocando meu trabalho na internet aí já há algum tempo e quero compartilhar com vocês mais informações e mais conhecimento, porque aqui a gente não só compartilha, mas a gente aprende também. Com certeza. Vamos lá, Elcia. Eu quero Vamos, fazer vamos uma lá. pergunta para você e a primeira pergunta é sua, porque aqui quem começa é sempre as damas. Ai, meu Deus. Bom, como Ah, nós estamos falando sobre imposto de renda e o nosso tema hoje é dúvidas gerais, eu quero saber de você, Elcia, quem está obrigado a declarar o imposto de renda 2020? vixe. A lista é um pouquinho extensa, mas eu vou passar para vocês de forma resumida, até para vocês entenderem, né, gente? Porque se eu ficar aqui passando a lei com vocês e falando cada coisa, aí vocês não vão entender mesmo, né? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar um material aqui para passar uma parte para vocês que é bem Professora importante. Lorena Pinho, Sim, que oi, prazer ter professora você aqui Lorena. na nossa live. Não só você, mas como os outros também. Sim, Tamires, eu muito vi aí bom. também. Tamires entrou. O pessoal tá aí prestigiando, que bom, né? A gente fica feliz com Exatamente. toda essa repercussão. Então vamos lá, gente. Vou passar para vocês aqui quem está obrigado a declarar. Primeiramente, começa ali o padrão de quem está obrigado a declarar pelos limites, né? Então, quem recebeu rendimentos tributáveis, o que é rendimentos tributáveis? Rendimento de salário, aquele rendimento que não é pensão, que é rendimento do trabalho, seja assalariado ou seja autônomo. Então, se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, você está obrigado a declarar. Essa é a primeira condição, né, João? Aquela condição mais massiva que abrange grande parte dos brasileiros. E aí Exato. vem outras condições logo em seguidas, que é, por exemplo, uma delas são os rendimentos isentos. Então, quem teve rendimento isento acima de R$ 40.000 tem que declarar. O rendimento isento é aquele de pensão, então o aposentado, a pessoa que recebe algum auxílio doença, são rendimentos isentos, por exemplo. Isso quer dizer que você não vai pagar imposto por eles. Também aquelas pessoas que tiveram posse de bens
acima de 300 mil reais. Então, se você teve seu patrimônio alcançou 300 mil reais, você passa a condição de obrigado. E mesmo que você não esteja nas anteriores. Então, assim, eu estou seguindo, falando, mas digamos que você não atingiu ali a primeira alternativa que eu falei. Mas se você atingiu aqui a terceira, você está na condição de obrigado. E aí, nós temos também a situação de ganho de capital, se você teve ganho de capital, se você fez aplicações em bolsa de valores. Então, tem algumas situações aí que te obrigam também, além dessas situações básicas, digamos assim. Tá certo. Algo mais para complementar? Não, podemos Eu só seguir. queria fazer uma complementação, Elcia. Não prestei muita atenção se você falou sobre os lucros e dividendos das empresas. João? Tá me ouvindo? Elcia, tá me ouvindo? Tá cortando. Tá cortando. Tá cortando? Eu não sei se você chegou a falar sobre o lucros e dividendos das empresas. Melhorou? Eu tô te ouvindo normal. Melhorou? Eu tô te Tá? ouvindo normal. Tô te ouvindo normal. Então tá bom. Sim. Não, não falei sobre lucros e dividendos. Não falei sobre. É mais uma, É é mais mais uma um. condição, né? Se a pessoa Isso. recebeu 40 mil reais de dividendos ou de lucros, ela vai precisar fazer a declaração, porque esses valores, por enquanto, são isentos. João? Esses valores, por enquanto, são isentos, certo? Elcia, me escuta? E aí? Quer sair e João? entrar de novo? Quer Quero, sair vou e entrar de novo? tentar. Então vai, sai e Pode entra de ser. novo. Tá. Manda um convite aí que eu já te adiciono de novo. Espera aí um pouquinho, pessoal, que a Elcia vai entrar novamente aí. Tá tendo muitas lives aí, né? O pessoal tá usando bastante na internet aí. Então, tá meio instável aí o negócio. Fala, Leonardo. Fala, Leonardo, beleza? Polaco. Quanto tempo, hein? Vou chamar a Elcia aqui de novo. A Elcia travou. Ela caiu aqui, Marina. Chamei já ela de novo. E aí, Elcia? Oi, Melhorou agora? voltei. Melhorou, parece, né? Para mim, eu tô te vendo e tô te Agora ouvindo, beleza. também tô te vendo e tô te ouvindo. Então, Tranquilo. pessoal, a gente estava falando aí dos lucros e dividendos, né? Então, segue o mesmo raciocínio, né? A questão dos rendimentos tributáveis, porque os lucros e dividendos, o imposto já foi pago lá na empresa, então você recebe ele, o empresário, quando a gente apura ali o balanço patrimonial, a gente faz a distribuição de lucros e vocês recebem, os empresários recebem ali a distribuição desse lucro, que entra como rendimento isento lá no campo de isentos e não tributáveis. Tá certo. Ó, a Priscila falou que tá ouvindo bem, nós dois. Marina também. Ah, que bom. Bom, vamos seguir em frente então, Elcio? Vamos seguir em frente. Então tá. Agora é a sua vez para me perguntar, então. Vamos lá. A minha pergunta para o João. Deixa eu pegar a minha pergunta aqui. Mas não faz uma muito difícil, não, tá? Vai pra você responder. Nossa, eu sou meio para usar aqui assim. Vamos lá, tem aqui algumas perguntas que a gente foi selecionando aí com base nas últimas lives, né? João, como é que funciona a questão de titular ou sócio de empresa? Quem que está obrigado a declarar nesse sentido? Se ele for, apesar que isso aqui eu mesma posso responder que está na minha pergunta, né? Depois eu falo disso. Os contribuintes que tiveram mais de um rendimento, trabalharam em diferentes empresas, como é que ele faz para fazer essa declaração, João? Ele vai declarar só com aquilo que ele tem na mão? Ele vai correr atrás disso? Como é que vai ser essa declaração dele? Ah, tá. Quando ele não tem todos os comprovantes, você fala, né? Isso, exatamente. Bom, então o que acontece? As empresas, né?
agora no final de fevereiro, elas já transmitiram a DIRF, né? Sim. A DIRF, ela gera o documento, ou até mesmo o próprio sistema da contabilidade já gera, né, o informe de rendimentos ali do contribuinte, né? Onde vai ter ali quanto ele ganhou de salário, quanto foi de férias, quanto é rendimento tributável, quanto é isento, quanto foi retido na fonte, documento. Então, assim, João, trabalhei em mais de uma empresa. Trabalhei em 5 empresas aí no decorrer de 2019 e eu não tenho de todas as empresas onde eu trabalhei. Como que eu faço? Você tem que entrar em contato com todas as empresas que você trabalhou e pedir para ela enviar para você, ou no seu WhatsApp, ou você ir buscar pessoalmente esses documentos que se chamam informe de rendimentos e você colocar todos esses informes. Você não pode informar só aquele que você, ou só o último emprego, ou só aquele que você tem na sua mão e ir lá e informar para a Receita Federal. Você tem que jogar todas os seus rendimentos, tributáveis ou não, lá na declaração. Você tem que oferecer esses rendimentos para a declaração para que sejam tributáveis. João, mas o meu patrão, ele fechou, o meu ex-patrão, ele fechou a empresa, e agora? O que eu faço? Você vai até a Receita Federal, e a Receita Federal tem todos os comprovantes de rendimento. A Receita, ela já sabe o quanto você ganhou no ano de 2019. Ela já sabe. Ela só quer que você confirma, cara. Então, assim, você trabalhou em 2 empregos, ganhou 100 mil, mas você só está declarando de um, ela já vai te pegar na malha fina na hora. Ela sabe que você trabalhou em 2 empregos. Então, se o teu patrão fechou, ou se você não consegue falar com ele, tenta ir até o escritório e pegar esse informe da DIRF, ou você vai até a Receita Federal e pede esse informe que eles fornecem, esse informe da DIRF. Tem uma situação, até, que é o seguinte, que eles, até a Receita orienta isso aqui, que se o teu patrão não colocar, né, não te fornecer esses documentos, para você ir lá na Receita e fazer uma denúncia que ele não está querendo te fornecer. Que aí o cara pode ser até multado por não estar fornecendo o documento. Mas nós não vamos fazer isso, né, gente? É muito mais fácil ir lá na Receita e falar, me dá o comprovante de rendimento aí que eu preciso fazer minha declaração de imposto de renda, ir lá declarar e ficar tudo certinho, que, né, entrar numa... Até porque, né, se você, assim, a relação empregado e empregador, o ideal é que seja uma relação amigável, uma boa relação. Então, não há motivos para nada disso, né? Mas é bom também, por outro lado, saber que a lei permite, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Então, se você não tem todos os seus rendimentos, fala com o patrão que ele manda no teu WhatsApp, você manda para o contador. E se ele não conseguir falar com ele, é só ir lá na Receita pedir que a Receita passa. Inclusive, pessoa física, não precisa marcar senha na Receita Federal. Você pode só chegar e ser atendido, né? Para pegar esse... Exatamente. Se chegar lá, você já vai ser atendido. Só para pessoa jurídica, né? Isso. Então, você vai lá na Receita, pega todos os seus informes e manda para o contador que ele vai fazer a tua declaração de imposto de renda e vai ficar zerado na Receita Federal. João, só antes de você passar para a próxima pergunta, só deixa eu voltar aqui na questão da obrigatoriedade, porque tem uma questão bem importante que eu não falei, que é a questão de ser empresário. É uma dúvida que muita gente tem. O fato de ser empresário, o fato de ser MEI ou de ter uma limitada, enfim, isso te obriga a fazer a declaração do imposto de renda? Então, isso não te obriga. Isso é uma das questões ali que pega a questão da obrigatoriedade. A obrigatoriedade são aquelas que eu disse e essa questão de você ser ou não empresário não te obriga a fazer o imposto de renda, a não ser que você esteja dentro daquelas situações ali que eu passei. É isso. Exatamente. Só queria complementar. Em 2010, saiu uma normativa da Receita, né, onde desobrigava as pessoas que tinham só a empresa, né? Antigamente, só pelo fato de você ter um CNPJ no seu nome, você já era obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Exatamente. Antigamente, se eu não me engano, de 2009 para trás, você era obrigado, mesmo que ela tivesse inativa.
O fato de você ter sim, CNPJ no seu nome, você já precisava. sim. Mas depois dessa normativa, que foi em 2010, a normativa 1035, ela isentou isso daí. Então, assim, se você só tem, então, a empresa, seja inativa ou seja ativa no seu nome, se você não se enquadrar em nenhuma das hipóteses desse artigo onde a Elcia falou, 28 mil de rendimento tributável, 40 mil de rendimento isento e outros mais, só pelo fato de você ter esse bem, que é o capital social da empresa, você não precisa fazer declaração, ao menos que esse bem, né, o capital social dessa empresa, É. seja mais de 300 mil reais, né? Isso, exatamente. Porque a empresa é um bem, né? E ali na parte de bens, acima de 300 mil precisa. Então, se for 300.001, você precisa sim declarar. Exato. No caso, você não é obrigado. Agora, caso queira fazer de forma opcional, também não está impedido, né, João? Nenhum contribuinte está impedido de fazer imposto de renda. Essas condições de obrigatoriedades são porque quem está nessa situação é obrigado e se não fizer, paga multa. Agora, Exato. quem não está nessa situação, mas quer fazer, é o caso de muitos autônomos, por exemplo, também pode fazer, não tem problema. Para ter um comprovante de renda, né? Isso. Elcia, fala para mim um negócio aqui. Como funciona a isenção para maiores de 65 anos? Então, João, a isenção para maior de 65 anos, ela é legal, ela é por lei, então, e todos os aposentados já sabem disso, eles completam 65 anos e já vem ali no informe de rendimento deles, já vem ali a parcela, que ela é limitada, salvo engano, a 30 mil, algo próximo de 30 mil, o valor né, limitado, e aí acontece muito de aposentado com duas fontes pagadoras. Então, Uhum. o limite para o aposentado é para uma fonte pagadora, a outra seria tributável, né? Mas acontece de vir ali as duas isentas e eu tive um caso que eu fiquei até impressionada, que foi agora recentemente, o caso de um aposentado com duas fontes pagadoras e ele colocou as duas fontes pagadoras na isenta, declarou as duas, ou seja, ele declarou 60 mil por ser maior de 65 anos. Ele ficou na malha fina por 3 anos, a declaração dele presa por 3 anos, e agora foi liberada a declaração dele, há uns 15 dias atrás. A declaração dele foi liberada, e inclusive ele recebeu até restituição, porque além da renda, porque como é limitada, então se o aposentado, por exemplo, se ele recebe 100 mil reais, 30 mil é isento, mas o restante, os outros 40, os outros 60, é tributado. E Uhum. aí, no caso desse caso que aconteceu comigo, ele tinha ali uma parcela da renda tributável e tinha imposto a restituir. E essa declaração ficou presa ali por mais aproximadamente 3 anos seguidos, ele continuava declarando a declaração dele presa, mas ele não se incomodou, não precisava do CPF, assim, de algo, não é uma pessoa que precisa de um empréstimo, de um financiamento, de uma certidão negativa. Uhum. Deixou. E foi fazendo. E aí isso foi correndo, correndo, e agora, uns 15 dias atrás, foi liberada a declaração dele e ele recebeu a restituição, mesmo declarando as duas fontes pagadoras, as duas isenções. Eu fiquei bem Então, impressionada com isso, porque a lei não permite, né? A isenção é só seria uma, para né? uma. Você É tem uma só uma. aposentadoria. As Sim. aposentadorias, uma você declara até o limite, a outra você E a tem outra que tributar, né? tributável. É. E aí, assim, eu nem recomendo fazer esse tipo de coisa, porque não pode ser que nem todo mundo tenha a sorte que ele teve. Porque É. eu não sei o que aconteceu nisso, mas para mim foi sorte, porque a legislação é bem clara. E ao pé da letra, a lei é uma fonte pagadora, né? Para maiores de Tem sessenta e gente que cinco tem mais anos, sorte que juízo, né? No caso, né? né? Então, Ô, Elcio, sim. emendando aí que você está respondendo aí sobre isenções e tal, eu queria saber quem que pode ser dependente no imposto de renda. Quem que eu posso colocar como meu dependente aí no imposto de renda, na minha Vamos, declaração?
Vamos lá, quem pode ser dependente? Essa questão dos dependentes é uma questão bem polêmica, hoje em dia já não mais, porque hoje em dia as pessoas já sabem quem pode ser o dependente e já não coloca assim, como é que eu posso dizer? Não sai colocando todo mundo como dependente, né? Há alguns anos atrás, essa era uma das fichas que dava muita malha fina. É que eu Hoje em quero dia saber se não. eu posso colocar minha sogra, cara. Você sabe que legalmente falando, sogra é parente, né? Sua sogra é sua parente, não adianta. Mas vamos lá, a Receita Federal tem aqui a lista dos dependentes. E os dependentes, eu vou passar um a um, porque é uma ficha que eu considero bem importante esclarecer para as pessoas, passar rapidamente cada um dos dependentes. Mas inicialmente, esposo, esposa, né? Pode ser dependente. Hoje na declaração já pede o CPF do esposo, da esposa. Filhos, né? O filho também, ele tem um limite de idade, mas se ele estiver cursando faculdade, esse limite é um pouco mais estendido. Já aqui, vou falar certinho a idade para vocês do filho. Até 24 se ele estiver cursando faculdade. Então, isso os filhos considerados normais, né? Se o filho tiver alguma incapacidade, aí pode ser a vida toda e é vitalício. Tá. Irmãos, enteado, né, também. Irmãos também podem, mas desde que o contribuinte tenha a guarda judicial. Então, aconteceu alguma coisa, um irmão mais velho tem a guarda judicial de um irmão. Então, pode declarar, se tiver. Aí, nessa situação, entra irmão, neto ou bisneto. Então, acontece muito da gente ter avós que vêm fazer o imposto de renda e tem ali o neto que ele cuida do neto a vida toda. Ele dá Mas escola, não ele tem dá tudo, mas não tem a guarda. E aí? Aí ele chega pra gente e fala que paga tudo do neto e tal, e aí a gente tem que dizer para ele, como você não tem a guarda judicial, infelizmente você não pode declarar. Sim. Então, realmente só se tiver a guarda judicial. Pais, avós e bisavós também você pode declarar. O menor incapaz também, desde que ele tenha a guarda judicial. Então, se você cuida de algum menor, por algum motivo, tem na sua casa, cuida de um menor, é o mesmo caso do neto. Você só pode declarar se você tiver a guarda judicial. Se não, embora você pague tudo, arque com todas as despesas, ainda assim você não pode declarar. Ó, a Tainá tá perguntando aqui se o irmão for especial e os pais falecidos. Você pode colocar? Você sabe responder? Sim, se você tiver a guarda judicial. Então, o que você precisa fazer, Tainá? Você vai fazer ali o trâmite, né? De acordo com o seu estado, você vai procurar ali o fórum, enfim, você vai dar entrada ali, fazer todo o trâmite para você conseguir pegar a guarda dele. Com você tendo a guarda judicial, aí sim você pode declarar ele como dependente, inclusive sem limite de idade, né? Porque já que ele é especial, então vale a pena ali você correr atrás da guarda para que você possa, o resto da vida, declarar ele como seu dependente, enquanto vocês viverem. Ô, Priscila, ó, você está me perguntando aqui, ó, se meu filho trabalhar e eu colocar ele como dependente, posso declarar? Você pode declarar, só que você vai ter que colocar a renda dele junto na tua declaração. Você vai ter que Isso. ofertar a renda dele para tributar também, e a renda dele vai juntar com a sua, onde de repente não compensa colocar ele como dependente, tá? Porque daí vai dar mais imposto. Em vez de você colocar ele como dependente para abaixar a base de cálculo do teu imposto, você vai colocar ele como dependente, vai abaixar a base de cálculo do teu imposto, mas como você tem que colocar a renda dele também, a base aumenta. E daí? Aí você acaba, de repente, pagando muito mais do que se você colocar ele como dependente. Então, às vezes, não compensa. Você pode fazer uma simulação antes de fechar a Exatamente. declaração, É o que eu colocar, mas sempre talvez. recomendo, João. Essa simulação mesmo, é o que eu sempre recomendo, Ô, porque Elton, quase nunca agora, vale a pena.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não, sinceramente, ainda não estudei sobre esse assunto. Vamos ver se você saberia me responder. Recentemente foi colocada aí essa questão de relações homoafetivas e tal. Se colocar como dependente, o parceiro ou a parceira, pode pôr na declaração? Você consegue responder para mim isso daí? João, olha só, eu não consigo te responder isso assim com toda a firmeza que precisaria, porque o que acontece? A declaração, aqui na legislação, o que prevê? Se você tiver a união estável. Aham. Então, se você tem um companheiro que está junto com você, que seja casado, independente do regime de comunhão de bens, ou que você tenha união estável, ou que vocês estejam juntos há mais de 5 anos, mesmo que não tiver feito a declaração ali, a certidão de união estável, ele pode ser declarado seu dependente. Agora, nas relações homoafetivas, até onde eu sei, eu não olhei isso recentemente, porque assim, o imposto de renda acaba que, como eu falo, é uma emaranhada de coisas, né? A gente estuda os casos, né? O que vai acontecendo ali, Exatamente. que faz parte no dia a dia da gente. Então, assim, acaba que tem muita coisa no imposto de renda que às vezes a gente não tem conhecimento porque nunca pegou um caso desse e a gente não fica estudando Uhum. tudo. Então, realmente, eu não sei te dizer exato, com precisão se tem ou não, se pode ou não. Ó, enquanto você estava falando aqui, eu dei uma olhada aqui no perguntão. Ó, ele está falando aqui, ó, o contribuinte pode incluir o companheiro abrangendo as relações homoafetivas como dependente para efeito de dedução do imposto de renda. Então, quem Então, quiser dar uma pode. olhada depois aí, é a pergunta 321 Gente, do perguntão. o perguntão que o João está falando, o que é o perguntão? É um manual de imposto de renda onde tem tudo. Então, quem está assistindo a gente que é contador já sabe. Mas quem não é contador, basta você digitar lá no Google, perguntão, imposto de renda. Perguntão 2020. Ele não muda muito, né? Ele sofre atualizações, poucas É, atualizações, mas todo ano tem. Então, perguntão Imposto de Renda 2020, coloca no Google. E aí vai abrir todo o perguntão para você e lá é inesgotável. Tem tudo o que você precisa saber sobre imposto de renda, é só correr no perguntão. vamos lá? Vamos lá, agora sou eu, né? Fala, Douglas, beleza? Vamos lá. Vamos lá. João, com relação à restituição, acontece muito das pessoas quererem informar a conta de outras pessoas para restituição. O que é que você me diz sobre isso? Bom, Eu estou fazendo a minha declaração, mas eu quero receber a minha restituição na conta do meu marido, e não é conta conjunta. Ou na conta da minha mãe, da minha tia, e aí? Como é que fica isso? então, aí que tá, né? Eu trabalho, e quem recebe é a minha esposa, né? Eu Sim. trabalho, e no final do mês o meu patrão deposita o meu salário na conta da minha esposa, né? Então, não faz sentido, né? A Receita Federal, ela não deposita a restituição do imposto de renda na, na conta de outro CPF, a não ser o CPF da declaração. Tá? Então, se você fez a tua declaração, vai ter restituição do imposto de renda, você tem que abrir uma conta corrente ou uma conta poupança para que seja depositada sua restituição. Ah, mas demora para abrir, eu vou ter que ir lá no banco, porque, baixa o aplicativo do banco digital aí, qualquer banco digital aí, que tem um monte hoje. Abre aí rapidinho, de um dia para o outro, o cara já manda o número da conta para você, você coloca ali e a tua restituição vai cair. Não pode, tá? Isso. Não pode. E você já falou, né, João? Pode ser conta poupança, viu, gente? O que não Pode ser pode é conta só. poupança. Inclusive, eu vou falar para vocês uma sacada que eu faço aqui sempre. Se o cara tem conta poupança e tem a conta corrente, e às vezes ele não informa para mim qual conta que ele quer que eu jogue. Sim.
eu sempre jogo na conta corrente. Porque o que acontece? Às vezes o cara está com saldo negativo na conta corrente, eu sempre jogo na conta poupança. Porque às vezes o cara está com saldo negativo ali na conta corrente e cai na conta poupança dele. O que aconteceu esses dias? Esses dias mesmo. Esses dias mesmo. Estava conversando com uma cliente minha e ela falou assim, João, não vai cair minha restituição, cara? Tô aqui precisando de dinheiro, restituição não cai, restituição não cai. Aí eu falei assim, a tua restituição já está aqui, creditada. Não tá, não sei o quê. Ó, é na conta tal. Ela falou, puta merda, eu tô aqui, meu, ferrada, precisando de grana, minha conta estourada, precisando desse dinheiro. E sabe onde estava o dinheiro? Na conta poupança Que dela. bom que estava na poupança. Ela Porque eu ficou pensei que feliz ela. da vida que o dinheiro estava lá guardadinho para ela. Que bom. Então Eu eu sempre sempre. jogo na poupança. Se a pessoa tem a Sim, poupança, procuro sempre jogar na poupança para ela. sim. Então pode ser Eu, poupança ou corrente, desde que seja no CPF de quem está fazendo a declaração, sim. tá? Eu acaba que eu sempre, como é que fala? Eu sempre confirmo antes a conta para eu poder já colocar a conta certa. Porque tem também aquela questão da antecipação. Tem muita gente que trabalha ali com a antecipação do imposto de renda. E aí vai no banco para fazer a antecipação. Aí às vezes você informou ali a conta poupança e era para ser a conta corrente. Até que isso é o de menos, né? Porque acho que até dá para quando é poupança e corrente, acho que não tem tanto problema. Mas é outro banco. A pessoa, você Agora, informou um só banco e ela fazendo, queria outro. só fazendo um bônus aí, se a conta é conjunta, então Ah, eu estou recebendo minha restituição, mas eu só tenho uma conta na minha vida, que é conjunta com a minha esposa. Aí eu posso. sim, se E a ela conta é também pode. conjunta, se a conta é Se a conta é conjunta, ela é conjunta, sua eu também. posso jogar minha restituição lá e ela pode jogar a restituição dela lá também sem problema nenhum. Eu não Isso. posso jogar na conta da minha mãe, se eu não for conjunto com ela. João, a Tainá fez uma pergunta aí, olha. Poderia falar sobre as pessoas que fecham o ano no cheque especial? Como ocorre essa declaração? Você quer responder ou quer que eu responda? Eu peço que você responda. Tá. Então, Tainá, se você fechou o ano, você não, se a pessoa fechou o ano com a conta corrente usando o limite do cheque especial, lá no informe de rendimentos bancários, você pega isso para poder mandar para a contabilidade ou para você fazer o seu imposto de renda, lá vai ter essa informação. Então, se você está com a conta negativa, a gente declara o seu dinheiro seria declarado na parte de bens. Como você está no cheque especial, ele é uma dívida. Então, nessa declaração, você não tem um bem. Digamos que você tenha R$ 1.000 na conta. Ok, nós vamos declarar lá nos bens, na conta corrente, que você tem R$ 1.000. Agora, se esses R$ 1.000 estiver devedor, aí ele vai ser declarado lá em dívidas. Ok? Dívida de ônus, na ficha de dívidas Isso. e ônus. Porque o cheque Tá especial certo. é uma dívida. Exatamente. Elcia, Isso. mais uma perguntinha aqui para você Sim. sobre previdência privada. Como Sim. que eu posso fazer para bater uma previdência privada na minha declaração de imposto de renda para que eu pague menos impostos ou que eu até restitua algum valor aí? Sim. Então, João, a previdência privada, você pode sim, ela é uma despesa dedutível, que a gente chama, e pode ser lançada no imposto de renda. Só que existe dois tipos de previdência privada, né? Que é a PGBL e a VGBL. Aí depende do qual tipo de previdência privada que a pessoa fez. Porque uma delas pode ser dedutível do imposto de renda e a outra não. E também, Uhum, independente a que pode ser dedutível, ela é limitada. Então, ela é limitada a 12% do valor da sua renda. Então, uhum. mesmo que você tenha investido aí na Previdência, digamos que você tem uma Previdência privada, PGBL, que é a que pode deduzir do imposto de renda, o que você vai fazer? O banco já te entrega isso certinho, o informe de rendimentos da Previdência certinho. Mas ele vai ser limitado a 12% da sua renda, a dedução.
Então, você não pode pegar tudo ali que você contribuiu durante o ano para a Previdência Privada e jogar como dedução. Você só pode 12%. E é na base de Respondi sua cálculo, né? pergunta? Né? Isso, aham, sim, na base de Essa cálculo. dedução do imposto é na base de cálculo, né? Isso. Uhum. Tá certo. Tá ok. Acho que da Previdência ficou claro? Você quer falar um pouquinho sobre VGBL? Então, o que que acontece com a VGBL? Ela não pode ser deduzida do imposto de renda. Então, assim, a VGBL, o que que significa? Vida Gerador de Benefícios Livres. É o que significa essa sigla da VGBL. Aquelas pessoas que, para quem é interessante ter um VGBL? Aquelas pessoas que não, como é que fala? Que o imposto de renda é o modelo completo, é interessante ela ter o PGBL, porque aí no PGBL ela vai poder abatê-la no imposto de renda. E o imposto de É o renda que que a, você... é o que a minha amiga Soraya tá falando aqui, ó. A Soraya, ela é a minha gerente da minha conta lá no Sicredi, ó. Ela tá falando aqui, ó. Lembrando que precisa ser declaração completa, Isso. porque ela sabe que eu tenho um VGBL lá de 6 milhões que eu pago, então ela já sabe quanto que eu Sim. tenho. Como que eu Parabéns, tenho. João. Você está no Sicredi. Eu também sou Sicredi. Quem precisar aí abrir uma conta, ó, fala com a minha amiga Soraya lá, que ela vai te atender muito bem. Sim, eu super recomendo, gente. O Sicredi é referência aqui para nós. Inclusive aqui na minha empresa contábil, os clientes que vêm, ou que migram, ou que a gente faz a abertura da empresa, a gente já providencia toda a documentação num tempo assim recorde, porque tem toda uma facilidade para a gente, o contato com a cooperativa. Um pouco diferente, por exemplo, em outra instituição. Que a gente também prepara toda a documentação, só que a agilidade nem sempre é a mesma para a abertura da conta, porque depende, no Sicredi, por exemplo, a pessoa só vai lá na hora de assinar, ela não precisa ir lá antes, então a gente já faz tudo, a pessoa só vai para finalizar a conta. É muito bom. Mas, vamos voltar aqui. Voltando ao VGBL aí, voltando ao Isso, VGBL. voltando ao VGBL, a declaração precisa ser completa para a pessoa fazer a dedução da previdência privada. E só vai poder deduzir a PGBL. Se for a VGBL, não, ela não é dedutível do imposto de renda. Ela é um bem, né? Isso. VGBL é um bem e direito que você vai lançar lá na ficha de bens e direitos, Isso. conforme você vai fazendo aportes nela, ela vai crescendo como Ela se vai fosse uma crescendo. Ela é semelhante a um consórcio, a uma poupança, né? Ela vai, à medida que você vai fazendo o aporte de recursos, ela vai crescendo. Então, ela é um bem. E aí, Tá certo. ele não permite a dedução. Então Tá? tá. Tá, ok. Da Previdência, né? Ok. E a questão de, João, isso aqui é uma questão bem que acontece muito. Prolabore e lucro. As pessoas confundem muito. Qual a diferença entre prolabore e o lucro? Como que é que se dá a tributação de cada um deles? Bom, o Prolabore, ele é a remuneração paga para o sócio da empresa mediante e referente à sua prestação de serviços da empresa, né? Prolabore é como se fosse o salário do patrão. Então, assim, o Prolabore ele está sujeito ao INSS, a incidência do INSS e também a incidência do IRRF, né, que é o imposto de renda retido na fonte. Então, se você tira um Prolabore ali de 4, 5 mil reais, você vai ter um IRRF mensalmente. Né? Todo mês vai ser retido. Quando o contador enviar para você a tua declaração de imposto, a tua Informe de rendimentos. informe de rendimentos, você vai fazer a sua declaração informando ali quanto foi retido para fazer o ajuste. Né? Vai informar quanto foi pago de INSS, quanto foi retido para você fazer o ajuste. No mesmo informe, vai vir lá distribuição de lucro. A distribuição de lucro, o que é? É toda a receita da empresa, né? Depois de apurada a contabilidade, vai sobrar um lucro no final do ano. No fim do Essa é a 31, intenção, né? A intenção de todas as empresas é que sobre um lucro. Né? Exatamente. Então, quando ela sobrar esse lucro, você vai
vai vir também no informe, lucros e dividendos, você vai jogar ela na tua declaração de imposto de renda como rendimentos, lá na ficha rendimentos isentos. Então, tudo que vier de lucro, conforme a legislação de hoje, não vai ser tributado nem um centavo, conforme a legislação de hoje, desde que você tenha contabilidade em dia, assinado por um contador com CRC, bonitinho, livro, registrado na junta comercial, você não vai pagar imposto sobre os lucros e dividendos. Sim. Tá? João, então Diferente do Prolabore. O Prolabore, a gente pode dizer que ele é um salário, né? Digamos assim, sobre o qual vai contribuir com o INSS e o imposto de renda. Exatamente. É um salário que vai contribuir com o INSS e imposto de renda, a retirada é mensal. Os lucros, geralmente, a retirada não é mensal. Sim. Qual a periodicidade da retirada de lucro, João? Geralmente é anual, né? É para ser anual. Eu faço retirada... É possível fazer alguma antecipação ao longo do ano ou o sócio da empresa tem que ficar esperando até o final do ano para ele poder fazer essa antecipação? Você pode fazer antecipações. Você pode fazer antecipações. Não vamos tratar de contabilidade, né? Mas você faz antecipação e depois você mata com a conta lucro. Lá você joga uma contra a outra e ela vai zerar. Não, mas o importante é saber que ele não precisa esperar o final do ano também para pegar esse dinheiro, né? Que ele pode aí fazer essa. O problema é se a empresa não der lucro, né? Aí já é uma outra questão. Já é uma outra conversa. Isso. Eu tô até com aqui um camarada aqui que me conversou comigo aqui hoje, bastante tempo hoje do dia, ele é autônomo. Eu quero saber de você aí, com relação aos autônomos, como declarar o imposto de renda no caso do autônomo? Então, o autônomo, a renda do autônomo, assim, geralmente ela não é comprovada, né? Então, o autônomo ali é, digamos assim, um pintor, uma manicure, é uma pessoa que vende bolsas, que vende coisas na rua, mas ele também pode ser um médico, ele pode ser um psicólogo, então tem tudo isso. Qual é o certo do autônomo ao pé da letra? É fazer ali a Carnê-Leão, o livro caixa, mensalmente. Então, o que o autônomo vai fazer? Ele mesmo pode fazer o seu livro caixa. Existe o programinha da Receita Federal, que você baixa lá no site da Receita Federal, e o próprio autônomo pode alimentar aquilo ali mensalmente. Então, mensalmente ele vai informar a receita que ele teve e também a despesa que ele teve para ter aquela receita. Então, ele vai fazer aquilo ali e vai apurar um imposto mensal. E ele deve ir pagando ali aquele imposto mensal. Então, ele baixou o programinha, informou as receitas, informou a despesa, o próprio programa já vai dar o valor do imposto que ele tem que pagar. Ele pode contratar um profissional para fazer isso para ele? Pode sim, caso ele queira, caso ele não tenha tempo ou não tenha confiança para fazer, ele pode sim contratar um profissional contábil para fazer isso para ele, mas ele também pode fazer. E aí ele vai alimentar aquilo ali ao longo dos 12 meses, vai fazer o pagamento dessas guias, e aí agora nesse período que é a época da declaração de ajuste anual, ele vai pegar aquilo ali e exportar aqui para a declaração e fazer o ajuste final. Que aí no ajuste final é onde vai identificar se ele já pagou o que ele deveria ter pago, aqueles pagamentos que ele foi fazendo ali ao longo dos meses. Se ele já pagou tudo o que ele deveria ter pago, ok. Se ele pagou a mais, ele vai ter a restituição. E se ele pagou a menos, ele vai ter um imposto a pagar. Então, a declaração do autônomo, independente dele ser um pintor ou dele ser um arquiteto, para os dois funciona da mesma forma. Deixa eu perguntar, o Edervic está aí? Está falando que o prazo prorrogado? Não. Chegou a ver alguma coisa aí? Ele está falando aqui, ó, prazo prorrogado. Sim, até a hora que nós entramos aqui na live, eu não tinha visto nada de prazo do imposto de renda prorrogado. Até o momento que eu entrei, até estou dando
Você estava falando, eu estava olhando aqui para baixo, porque eu estou dando uma pesquisada no notebook. Na hora que eu vi ele aqui, eu falei, será que o prazo foi prorrogado? Deixa eu dar uma consultada aqui, né? Consultei Sim. aqui, mas não consegui encontrar nada, não. Com Nós relação ao estamos. prazo, continua 30/11. Ou 30 O do 30 do 4. 4. 30 do Nós 4. estamos num momento de muita mudança, as coisas estão acontecendo de uma hora para outra. Então, hoje à tarde, realmente foi. Os auditores entraram com um pedido aí de prorrogação do prazo. Porém, me Uhum. parece que esse pedido foi negado. Pelo menos Foi nesse negado. primeiro momento, o pedido foi negado. Então, Eu pode acabei de ser ver aqui que que. foi negado. Mas por hora foi negado e mantém o prazo. Tá certo. A senhora gostaria de me fazer mais uma pergunta? Sim, eu tenho uma última pergunta aqui para o João. João, a restituição, nós falamos aí da restituição que cai ali na conta poupança, do autônomo que pode ter ou não restituição. Então, quando essa pessoa tem restituição, essa restituição, ela tem que ser declarada? Ela é um rendimento tributável? Como é que fica isso? No ano seguinte, né? Ela recebeu a restituição e no ano seguinte ela vai fazer a declaração. E aí? Uhum. Tá, vamos supor que você recebeu aí essa restituição no ano passado, né? Referente ao Isso, ano passado, recebeu agora em 2019. Você isso. tem que declarar o valor dessa restituição. Esse valor, ele é isento, tá? Ele é um valor isento e vai entrar na tua ficha de rendimentos isentos lá na declaração. Você tem que declarar. Por que você tem que declarar? Primeiro que está na norma. Segundo, que, por exemplo, se você recebeu uma restituição de 10 mil reais, foi lá e comprou uma moto. Um exemplo. Você deu saída desses 10 mil, entrou uma moto e depois você não trabalhou mais. Um exemplo. O único rendimento que você teve no ano foi a restituição. Vamos só fazer um exemplo bem básico aqui. Sim, Da onde você tirou os 10 mil reais para comprar essa moto? Você tem que falar de sim. onde veio. Veio da restituição. Você tem que colocar o valor da restituição, tá? Lá no teu imposto de renda na ficha rendimentos isentos. Analisando friamente, tá? Analisando friamente, eu não vejo que ele seria um rendimento isento. Por quê? Já foi reduzido a base de cálculo. Se for reduzido a base de cálculo, né? É porque, se você analisar friamente, foi Eu já, reduzido a base de cálculo e você está recebendo de volta. Mas assim, eu já pensando, discordo. aí pensando, putz, mas eu estou recebendo esse imposto de volta e vou ter que pagar imposto sobre o imposto que eu paguei. Então, é melhor deixar É, isento mesmo. Mas se você sim, analisar friamente as entradas e as saídas, você vai ver que isso daí foi você pagou, mas foi reduzido a base de cálculo para você pagar, sim. né? Mas assim, eu tenho Mas uma ele é um opinião um pouco rendimento diferente a isento. esse respeito. É, ele é um rendimento. Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente a esse respeito, João. Para mim, se ele foi rendimento tributável lá na declaração, e por mais que a base de cálculo tenha sido reduzido, ele atendeu todas as exigências do dispositivo legal e chegou naquele valor de restituição. Então, para o ano seguinte tributar isso, eu não concordo, sabe? Não, assim, só, né, Eu vejo, contextualizando. assim, a gente vê que não faz muito sentido mesmo, Sim. né? Mas, enfim. E nem Elcia, fica falando isso por aí não, porque do jeito que nosso governo gosta de tributar, só falta começar a tributar a restituição. Não, pelo aí amor vai de ficar Deus. complicado, né? Aí ficaria complicado, né? Pagar Sim, o imposto que você está recebendo de volta, né? exatamente. Mas, Elcia, falta alguns minutinhos aqui para a gente terminar, para o Instagram não derrubar aqui a gente. Eu não Sim, gosto de finalizar a live com o Instagram me derrubando. com certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a tua disponibilidade em estar aqui conversando comigo, em estar aqui conversando com a gente e colocar todos os seus, toda a sua sabedoria de imposto de renda, todo esse seu know-how para nós, para mim também, porque aqui o meu negócio não é
ensinar, mas é ensinar e aprender também, Com e toda ensinar de certeza. novo. E eu acho que o teu também é esse, tá? Então, Sim. queria, de coração, agradecer imensamente a sua disponibilidade, que atendeu de pronto aí o meu convite. E também, né, hoje era para ser o Marcelo, né? Quando eu falei, Sim, Elcio, sim. para trocar, você também falou, não, para mim não tem problema, vamos trocar É. sim. Não, até porque a Quero situação dele era uma situação, né, assim, delicada, exato, importante. Então, se a gente tem disponibilidade, por que não cooperar, né? exatamente. Mas eu que Quero agradeço, agradecer. João, o convite, agradeço todas as pessoas que entraram aí, participaram um pouquinho com a gente. Foi muito bom estar com vocês. Tá certo. Eu quero agradecer também aí os que nos assistem agora, nesse momento, os que passaram pela live. Eu quero agradecer demais aí a presença de vocês. Quero lembrar mais uma vez que essa live vai estar disponível no meu canal do YouTube, João Neto Contador, tudo junto. Vai lá, clica lá, curte lá o canal para você ver todas as lives e todo o conteúdo que tem lá, tá? João Neto Contador. Vai estar no canal da Elcia também, Essência essa Gestão live, Contábil. Essência Gestão Contábil. Quero pedir para vocês que estão aí nos assistindo agora, que tirem um print nosso e marque a Elcia aqui, porque Sim, isso é muito importante, não só para mim e para a Elcia, mas para toda a classe contábil. com toda Beleza? Vamos certeza. fazer aqui? Vamos fazer um print. Beleza, gente? Se vocês puderem nos marcar, isso é muito importante, porque marcando a gente, você leva esse conteúdo para muito mais gente, tá? Isso. E Quero pessoal, quem falar. quiser. Pode falar, Elcio. Pode concluir, João. Mais um recadinho, quero falar para vocês que amanhã, às 11 horas da manhã, eu tenho uma live com o Dr. Leonardo Formaio e o Dr. João Terra para falar sobre os dispositivos para fazer os ajustes nos contratos agora com a MP 927/2020. Tá? Às 11 horas, uma live com os dois advogados que são parceiros nossos aqui do escritório. E a minha próxima live de imposto de renda é com ela, gente. Vocês acham que ela só existe na internet, mas ela existe de verdade porque eu e a Elsa já tivemos pessoalmente com ela. É dia 1º, na próxima quarta-feira, às 19 horas, com a Tamires Coelho, para falar sobre... Agora eu não lembro o tema dela, mas é um tema muito legal com ela São também. muitas lives, né, João? Faz parte não conseguir lembrar de tudo, né? Exatamente. Isso aí. Eu só ia dizendo que, gente, é bom assistir mesmo essa live, porque a do João amanhã às 11 horas, porque nós já temos aí a medida acabou de sair, já tem uma nova em cima dela, né? Então, é ótimo quem trabalha aí, é empresário, é contador, é muito bom estar assistindo para estar antenado com todas essas coisas. As coisas estão mudando muito rápido. Exatamente. E a última coisa que eu queria dizer, gente, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, conheça um pouco mais do nosso trabalho. Obrigada, gente. Gente, muito obrigado, valeu Tchau, tchau. e até a próxima. Até.